Uma decisão do Supremo Tribunal Federal protege o trabalhador em caso de diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O tribunal permite que funcionários possam ter acesso a benefícios. O Supremo Tribunal Federal definiu que a contaminação de um trabalhador por Covid-19 pode ser considerada como uma doença laboral, ou seja, ocupacional do próprio trabalho. Eu converso agora com o Evandique Rodrigues, que é professor de Direito do Trabalho. Tudo bem, professor? Obrigado pela atenção conosco. Eu que agradeço o convite. Agora, resumidamente, em tese, tecnicamente, o que representa essa definição do Supremo? Bacana. Existia um dispositivo na MP 927 que excluía a hipótese de que a Covid-19 fosse reconhecida como uma doença do trabalho, né? Como a doença já estava disseminada na sociedade, o contágio já era comunitário, a intenção ali era evitar que os empregadores fossem onerados com o reconhecimento dessa natureza ocupacional do Covid. Mas a decisão do Supremo acabou questionando esse ponto, porque, dependendo da situação, os trabalhadores que estão nos serviços essenciais estão mais expostos ao Covid, e exigir deles a realização dessa prova seria injusto. Então, o que o Supremo deixou em aberto foi a possibilidade, né, de que se investigue a presença ou não do nexo causal, ou seja, da relação entre o trabalho e a contaminação, para que aí, então, a partir do caso concreto, se defina se essa contaminação se deu por causa do trabalho ou não. E é uma decisão que protege o trabalhador, claro. Exatamente, né? Aí, muita gente se questionou assim, poxa, mas se a doença está tão disseminada, como é que o indivíduo vai fazer prova, né, se o trabalho foi o responsável, o ponto responsável ou não? Basta olhar, por exemplo, a evolução da doença junto à família, né? Você olharia os exames da família e do trabalhador e identificaria se o trabalhador se contaminou antes da família, é porque provavelmente essa contaminação se deu no trabalho. Agora, se a família se contaminou antes do trabalhador, então isso é um sinal de que essa contaminação foi comunitária, não tem relação com o trabalho. E caso ele contraia mesmo a doença, como que fica isso no trabalho? Como que a legislação prevê? Então, sendo comprovado o nexo causal, ele vai ser afastado, né? Como a doença, ela, dependendo da situação, né, ela gera pelo menos 14 dias de afastamento. Se o quadro não se desenvolver, o trabalhador voltaria a trabalhar depois desses 14 dias, normalmente, e continuaria recebendo, o empregador arca com esses 14 dias como afastamento médico. Sendo necessário um afastamento superior a 15 dias, aí é possível pleitear o benefício previdenciário, né? E esse trabalhador, além de se afastar pelo INSS, recebendo auxílio-doença, quando ele retornasse ao trabalho, ele teria uma estabilidade de 1 ano, né? Que está prevista no artigo 118 da Lei 8.213. 1 ano ali que ele não poderia ser demitido, exceto na situação de justa causa. Uma última questão só de minha parte, professor, em relação ao deslocamento. São Paulo, a gente sabe, né, metrô, ônibus, grandes aglomerações. Como que funciona isso para o trabalhador explicar para a empresa, né? E até, de certa forma, ele ter algum diagnóstico médico que ele pegou no deslocamento, ou em casa, ou no trabalho. Esse é um ponto que pode gerar bastante conflito, porque a MP 905, que acabou caindo, era uma MP que excluía o acidente de trajeto, né? Então ele tirava aquela previsão da Lei 8.213 que falava do acidente de trajeto. Mas o acidente de trajeto, ele gera efeitos para fins previdenciários. Ele vai ser considerado um benefício acidentário, ou seja, como se fosse relacionado ao trabalho, mas a jurisprudência ela já tem se posicionado no sentido que, com relação ao acidente de trajeto, e aí no caso a contaminação pelo trajeto, a empresa não tem como exercer um domínio eficaz desse meio ambiente, né? Então isso não entraria na conta da empresa, não geraria responsabilidade do empregador, né? Esse trabalhador se afastaria, ele vai ter o direito à estabilidade, enfim, vai ter toda
o suporte previdenciário como se a contaminação tivesse acontecido no trabalho, mas em termos de responsabilidade civil desse empregador, caso se comprove que a contaminação se deu no trajeto, não haveria sua responsabilização.